foi vir para cá? Olha, como eu te falei, eu já amanheci terapeutizada hoje. Eu faço terapia todas as segundas, que é o dia de hoje. Então eu venho de uma forma mais tranquila. Já tô emocionada, né, com o nosso papo, mas eu acho que esse final de semana não foi um final de semana tão comum para mim. Então, algumas atribulações familiares, coisas com os meus filhos. Então, mas essa manhã foi mais calma, mais tranquila. Ontem eu também fui cuidar da minha parte espiritual, então foi uma caminhada tranquila. A gente veio num bom papo no carro, então, apesar de estar emocionada e chorando, foi uma vinda tranquila. O que costuma te emocionar? Histórias, situações das quais eu tenho uma característica que eu gosto de estar com tudo sob controle. Então, quando algo sai do controle, é algo que já me tira desse lugar mais centrado e mais calmo, talvez. De onde você vem? Qual é a sua origem? Eu sou a irmã mais nova de 3 irmãos. Eu tenho 7 anos de diferença do meu irmão mais velho. Uau! E 4 anos de diferença do meu irmão do meio. Eu sou... Você é uma raspinha de tacho, é isso? Como diz meus irmãos, estava ali, meu pai e minha mãe falaram: vamos trazer ela. Mas eu sou uma idealização, nem sei se existe esse termo assim. Minha mãe sempre quis ter uma menina, então nasceu meu irmão mais velho, o Felipe, meu irmão do meio, e a minha mãe sempre na tentativa da Ana Carolina. E eu sou a terceira filha de uma busca por uma menina da minha mãe. Então você é um encontro. Sou. Que bom. Maravilhoso. Então você trouxe o feminino. Sim. A minha mãe, a gente tem essa conexão muito forte também. Então eu acho que esse encontro foi muito O que é essa providencial. conexão? Hã? O que é essa conexão? Acho que durante a vida toda, assim, eu tenho com a minha mãe uma ligação muito forte. De muitas vezes eu tô na minha casa, ela na casa dela, ou ela me liga, ou eu ligo para ela para falar alguma coisa, ela já tá me falando exatamente aquela mesma coisa que uma ligou para outra. Sentimentos, a gente pensa, assim, dada a nossa personalidade, muito das nossas características, a gente pensa e age muito da mesma forma. Tem uma sincronicidade. Tem, muita. Eu acho que eu preciso de um banho, sim. Posso? Por favor. Senão já baguncei tudo, mas nem comecei, gente. Vamos respirar um pouquinho. Você sabe que tem emoções que já começaram faz tempo dentro de nós, né? E quando a gente abre a torneirinha, ela já vem. Sabe que nem aquela água que está acumulada? Sim. Que vem. Então é bom, né? Eu costumo dizer que quando a gente chora, é quando a gente deixa desaguar aquilo que de alguma forma precisa. Sim. Né? É como se a gente se hidratasse mais de vida. E que a água é vida. Sim. Então eu sou bem tratada, viu? Bem hidratadinha. Eu sou bem hidratada e bem cheia de vida, porque olha... Que bom, que bom. Graças a Deus. Então você veio nessa família, essa mãe deve ter se sentido muito realizada, porque Sim. era um desejo muito grande. Eu acho que era recíproco, tanto da minha mãe quanto do meu pai. E vir depois de... Os vizinhos estão vivos? São dois, meus pais são vivos, graças a Deus. Estão próximos a você? Muito próximos. Eu moro inclusive fisicamente próximo da minha mãe. Que bom, né? Apesar de hoje, acho que a vida de casada e a rotina de trabalho, mas a gente ainda tem muita dessa conexão, o tempo que a gente tem, a gente tá junto, conversando, tomando café, enfim. A gente faz bastante coisa junta. Você está me contando que controle é importante,
que amor é importante, Sim. conexão é importante, sincronicidade é um privilégio e também muito importante. O que mais? Eu acho que eu tive muita dificuldade, não sei se por essa conexão ou por realmente esse sentimento que a gente vive, de me desconectar. Eu acho que quando a gente desconectar com a minha família, pai e mãe, minha família de origem, para a minha família que eu construí, que hoje eu, meu marido e meus filhos. Então, mas eu fui enxergar isso já com algum tempo de casada, realmente a quebra dessa conexão, O que você né. quer dizer com quebra? Não é quebra de conexão, acho que o termo talvez tenha sido errado, mas, saber que hoje eu constituí a minha família, e não eu vivi muito tempo, nessa relação com a minha mãe, nessa relação com a minha família, estando muito lá e como é que eu vou achar uma palavra? Não estando, 100% presente ali na minha construção que eu tinha feito depois do meu casamento, né. Eu acho que Entendi. muitas pessoas têm essa dificuldade de fazer essa separação. Você acha que você tá casada, mas você tem que estar com a sua família de origem, você tem que estar o tempo todo, você tem que estar, o tempo todo lá. Existe uma diferença entre eu tenho que estar lá ou eu quero, para mim é importante estar lá. Às vezes é interessante a gente também olhar para isso. No seu caso, é importante para você estar lá também? É importante para mim continuar estando lá, eh, estando presente fisicamente ou que seja por uma ligação ou algum contato, é muito importante, mas eu precisei fazer essa divisão. Eu tenho os meus, eu preciso desse cuidado, agora eu sou a minha mãe da minha casa, entendeu? Sim. Eu acho que foi essa conexão, porque a opinião da minha mãe, era muito importante, influenciava nas minhas decisões, influenciava no que eu tinha que fazer dentro da minha casa. E eu sentia que eu precisava fazer esta conexão, eu com o meu marido, para construir o dentro da minha casa, Que importante. que é importante fazer isso. Só que eu, enquanto uma filha realmente muito apegada, muito E grudada, dedicado? e acho que eu demorei para fazer isso. Acho que isso hoje acontece, né. Demorou um pouco, eu tenho quase 11 anos de casada já, mas eu acho que demorou uns bons anos para eu conseguir fazer essa construção, não desconectar, porque a gente não desconecta, né, de pai e mãe, mas essa construção do: "Eu tenho meu espaço aqui, preci eu não preciso perder o meu espaço de lá", porque eu acho que existe muito isso no ser humano, a gente acho que se a gente sair de lá, você tá perdendo o espaço, você não precisa se dividir, né, acho que dá para somar os Acho que 2 e fazer essa você tá trazendo quando nós chegamos no momento da vida que a gente quer construir a nossa família, que a gente decide por isso, e a gente quer assumir o lugar de mãe dos nossos filhos, esposa do nosso marido, mas por outro lado também a gente quer encontrar o equilíbrio entre não deixar de ser filha dos nossos pais, os quais nós temos, lugares muitas vezes um pouco desorganizados, indiferenciados, muitas vezes responsabilidades que a gente assume que não são nossas, papéis que nos são dados e oferecidos que também não não são são completamente nossos, né. nossos. A gente entra num conflito, às vezes o nosso parceiro tem dificuldade de entender isso, a gente não sabe muito bem como ficar, somos tomados por uma, imensidão de sentimentos desorganizados, a gente não sabe muito bem que roupa a gente veste, né. Exato. Tem hora que a gente fica nervoso com os pais, fica irritado, tem hora que a gente fica com culpa e a gente briga com o marido, e tem hora que a gente não sabe como fazer com os filhos. Então, eu falo que, organizar os papéis na nossa vida é algo grandioso e muito desafiador, né. O o que eu quero ser agora, entre o que eu acho que tenho que ser, né. Eu falo que são os deveres, as escolhas,
as permissões, as renúncias. Então, se dar conta, se conscientizar que, opa, acho que agora o meu lugar de filha, ele tem que ser renegociado para eu poder dar espaço para o meu lugar de mulher, da mesma forma que muitas vezes a gente mergulha no papel de mãe e esquece Esquece nosso o papel papel de de mulher, de esposa, esposa, exato. né? Então, acho que no decorrer da vida, dificilmente alguém não vai passar por isso. Algumas pessoas mais, outras menos, mas o que nos diferencia, Carol, e você já se mostra diferenciada nesse aspecto, é perceber. É. A percepção, E ela muitas é vezes a percepção ela é dolorida, né? dolorida. Porque você entende que talvez você não queira sair daquele papel, mas ele é necessário, a vida te obriga, os caminhos vão te levando para aquilo. E eu acho que muitas vezes a gente, eu, eu acho que eu posso dizer por uma maioria das mulheres, já nasce uma mãe, já nasce uma culpa, já nasce uma mulher, nasce uma obrigação de casa, uma obrigação familiar e várias outras questões que muitas vezes elas estão também nos nossos maridos. Os nossos maridos presos à sua família de origem também, aquele papel de filho, então ele não está conseguindo sair daquele papel de filho para exercer o papel de gestor do lar, de organização daquilo. Então, quando você percebe, eu realmente nessa minha característica, e me vi muitas vezes nesse papel de estar administrando um lar e muitas vezes não dando esse papel para o marido, de ele também tem o lugar dele de gestão na Sim. casa, o lugar de pai, o lugar. Então, é algo que eu, eu acredito que durante muitos anos eu ainda tenha que trabalhar um pouco nisso, de não achar que eu vou conseguir dar conta de tudo e administrar tudo, porque eu não consigo. Ninguém consegue, acho que nenhum ser humano consegue. E não tem que ser, né? Não tem que ser, exato. Eu acho que a gente está trazendo uma temática interessante, que é assim, o ser humano ele busca muito o que tem que ser certo, né, o correto, ou como deveria ser, e é muito mais fácil a gente ficar nas nossas próprias dores, nas nossas faltas, naquilo que nos incomoda, a perceber o que também está difícil para o outro, Se manter na sua zona de conforto, que que é muito comum. é mu eu acho que é muito mais comum, e a gente também não quer, talvez cutucar uma ferida, porque ela talvez em algum momento da vida ela ficou ali sossegada, e você caminhou a sua vida para aquilo, se manter aquilo no 12/8, então deixa ela naquela caixinha, porque se eu mexer nessa caixinha de Pandora, você vai trazer dores ou questões que você não queira, então aquilo fica. Só que uma hora ela pode se abrir. E como é que você vai lidar com isso? Interessante, nesses anos de atendimento, uma coisa que eu percebi, que pode ser uma das alternativas para a gente facilitar os relacionamentos, é quando eu observo o que é difícil para o outro e que para mim é mais fácil. Não na intenção de apontar para o outro e dizer: "Como você faz isso? Mas olha o que você faz", mas ter movimentos que ajude essa pessoa naquilo que é difícil para ela. Porque uma vez que eu escolho estar com alguém, eu percebo, eu já sei que essa pessoa tem algumas características. Por exemplo, é mais apegada à mãe, é mais ligado no pai, ou então, é brigado com a família, não sei. Ao invés de eu querer que a pessoa seja como eu acho que deva ser, é interessante também eu, de alguma maneira, facilitar, viabilizar, ter uma espécie de empatia sobre alguns comportamentos que para essa outra pessoa é muito importante. Por exemplo, se ela tem uma relação muito afinada com a mãe, ela é muito próxima à mãe, eu também sou, por exemplo, né, sou muito próxima à mãe. Se o meu parceiro começar a rivalizar com isso, competir com isso e brigar comigo, a chance de eu me afastar dele é muito grande. Agora, se ele perceber o quanto é importante fazer movimentos que favoreçam essa união, mas também me aponte a vontade de me ter perto, isso pode fazer com que a gente chegue a soluções mais harmônicas. Mais harmônico. Eu acho que o ser humano, ele muitas vezes ele quer impor para o outro o que é óbvio para ele.
e falta um pouco dessa empatia Desse justo. jogo de cintura. Isso, ótimo, jogo de cintura. Perfeito. Eu realmente acho, eu compactuo dessa ideia, é que eu entendo e hoje vejo, porque hoje eu sempre fui muito impositiva, é a minha opinião. Não que eu tenha 100% mudado, mas tenho tentado ver as coisas de uma outra forma e analisar tudo que me acontece, tanto o que é bom, quanto o que eu não acho que seja tão legal. E enfrentar as suas batalhas. Só que muitas vezes, dentro de um relacionamento, quando você tá com essa questão, você não consegue colocar isso nessa caixinha. Ah, então, eu vou mostrar para ele. Quando você viu, a coisa já foi. Já desandou, né? Já desandou, aquilo, o que poderia ter sido levado de uma forma saudável, de uma conversa, de uma conexão, ela já virou uma imposição, já virou uma briga, já virou uma raiva, aí você também já não quer mais fazer parte daquilo, então vai viver sua vida. E eu acho que a intolerância e tudo que hoje em dia envolve trabalho, cobrança, estresse, o envolvimento do seu dia a dia com tudo que você faz muitas vezes essa falta de empatia. Seja com amigos, seja no relacionamento, seja com a sua família de origem, a família que você construiu, enfim. Por isso que eu acho que hoje a intolerância, ela tá num patamar muito maior do que a empatia. Porque tá muito mais fácil você literalmente chutar o balde do que você ter um jogo de cintura para administrar aquilo. E eu, até bem pouco tempo, eu conversei com a minha mãe sobre isso, o quanto tá muito mais fácil você ser intolerante com o seu casamento, com o seu relacionamento e acabar, e as pessoas toleram muito menos, do que você se colocar no lugar do outro e pensar, poxa, por que será que ele teve aquela De atitude? onde você acha que vem essa tolerância? Baseado um pouco na A tua tolerância vida. ou a intolerância? Tolerância, A como eu minha? faço para tolerar? A gente acaba sendo Sim, autorreferente, né, a gente busca olhar pra sim. gente, que é claro que eu acho que é uma referência bastante genuína. Eh, atualmente, por exemplo, você tá num lugar em que você precisa ter uma baita de uma tolerância. Sim, Você viveu o episódio da sua vida que você teve que buscar resiliência sei lá da onde, sim. né. Da onde vem, na sua opinião, essa tolerância? Eu acho que foi uma construção da porque eu já realmente já me coloquei nesse lugar de extremamente intolerante, de também como Mariana Nata e aquela resolutiva, eu quero respostas para ontem, e a minha intolerância vinha de eu ser uma pessoa imediatista, e o mundo não era imediatista como eu. Então, pô, como você não vai fazer isso? Eu já te pedi. Então eu não quero isso para amanhã, eu quero isso para ontem, entendeu? Fui muito assim, eu acho que o meu processo, também profissional, me levou a lugares onde eu perdi espaço, onde eu não tinha colocação ou fui tirada de algum espaço por isso. E dentro do casamento, divergências, enfim, eu acho que muitas coisas aconteceram e o tempo, toda a história que eu passei que não dependia de eu acho que o start também foi ali, né. Eu ter que passar por um processo mais doloroso da minha vida e eu não ter controle sobre ele. Então eu tive que esperar. Aquela pessoa imediatista esperou 2 anos por um julgamento, que eu nem sabia o que poderia acontecer dele, o que poderia sair dele. Pensa que eu poderia ter saído depois desses 2 anos de espera por justiça, ainda sem uma solução. Ou a solução que eu quisesse, que era ver a justiça sendo feita. Eu poderia sair dali com eles sem serem condenados. Então não estava no controle da minha vida. A minha filha não iria voltar. Então eu tive que me reconstruir, boa parte da Carol se reconstruiu ali. Então eu procurei ir para fora do país também para me reconectar depois desse julgamento, para descobrir quem era eu,
O que aconteceu? Onde é que aquela Carol foi parar? Porque eu deixei de ser a Carol para ser a mãe da Isabela, a mãe da menina, que era esse termo, a mãe da menina, você não é a mãe da menina, você é isso. Então, eu perdi a minha essência, a minha referência neste período. Essa reconexão, o meu período profissional, que eu enfrentei muitas dificuldades, na minha volta, né? Na minha volta, eu saí de uma licença do trabalho, eu perdi, vou dizer, perdi o meu posto ali, porque eu fui colocada à disposição. Então, quando eu voltei, eu consegui me recolocar. E durante essa minha trajetória, por conta de postura, de imediatismo, de justiceira, de querer mostrar minha razão, de querer, isso me tirou de vários lugares. E eu, com o tempo, fui percebendo, além da maturidade, de viver, enfim, foi uma construção de muitas coisas, o cuidado com a minha saúde mental, que eu sempre priorizei. Então, eu ia para terapia, tinha uma altinha, estava bem, daqui a pouco eu sentia que eu precisava voltar por outras questões. Então, eu acho que toda essa construção foi fazendo com que hoje eu pare, pense, analise, não que estou muito longe de ser a analista perfeita, de ter a vida perfeita, como a gente vinha falando, as pessoas acharem que porque a gente fala atrás de uma rede social ou fala na frente da câmera, a gente tá muito longe de ter uma vida perfeita, de poder ser ainda a pessoa perfeita. Então eu acho que hoje eu consigo me olhar mais, olhar para as situações, não que a gente não perca esse controle algumas vezes, mas eu acho que eu tô num caminho, numa construção muito melhor do que no início dessa minha trajetória de poder me olhar. Quando você fala de ter na personalidade essa necessidade do controle, e a vida te surpreende com uma situação que sai completamente do seu controle, eu imagino que você deva ter sentido uma falta de chão tremenda. A que você recorreu dentro de si e fora de si para conseguir sobreviver a tudo isso? Eu acho que o primeiro foi a terapia, que foi quando eu me encontrei, eu já tinha feito terapia muitas vezes, né, já, porque eu acho que você pode dizer mais do que nunca que a terapia é uma conexão. Então não é com qualquer pessoa que você se conecta. Eu já tinha trocado, por antes até de tudo que aconteceu com a minha filha, mas não é toda pessoa que você quer se abrir, que você sente à vontade, aquela falta de afinidade. Então, depois que tudo me aconteceu, a conexão com o meu terapeuta foi fundamental. Então eu me sentia segura naquele momento. Acolhida, né? Acolhida, segura, de ser vulnerável, de poder ser eu. Então aquilo me fez diferença. Fez muita diferença, porque era ele que eu queria procurar. Fosse uma vez na semana ou fosse 3. Então a qualquer momento ele, além de me sentir entendida, de poder ter um feedback que talvez tudo aquilo que eu pensasse ser o certo, não era, né, porque a gente é dono da razão. Quando você chega na terapia, você é dona da razão. Mas que bom também permitir ter colo, né? Sim, E confiar no colo. exato. E isso para mim foi o ponto diferencial. Então eu fui fazer treinamentos de inteligência emocional, além do acolhimento que eu tive da minha família. Tua família esteve presente O nisso? tempo inteiro, o Que tempo bom. inteiro. E na época eu morava com os meus pais. Então toda essa construção que a gente foi fazendo em família, junto com o meu cuidado mental, foi muito, muito primordial para eu passar por esse processo. Vocês já eram bem unidos. E essa Muito. atuação ainda uniu Sim, mais. muito. Porque nessa época realmente a gente estava todo mundo dentro da casa. Então a gente... No mesmo ambiente, né? Mesmo ambiente. Nós estávamos juntos, eu não estava fora de casa, um irmão meu fora, o outro Porque fora. isso mistura também, né? Exato. E aí você volta, né? Porque quando você sai de casa, e hoje eu posso viver essa experiência e falar, quando você sai de casa você se transforma, né? E aí voltar para casa, você já encontra essas diferenças que elas não existiam antes de você sair.
Então, o fato de estarmos todos dentro da mesma casa e poder fazer essa conexão foi muito bom. Nos uniu enquanto família, Te deu enquanto força, né? história, porque cada um da minha família teve um processo do luto. Então, Mas aí você fala que você foi para fora, né? eu fui para fora depois do processo encerrado. Ah, encerrado. Eu fui depois, o julgamento aconteceu 2 anos depois, que ela Então, nesses 2 anos você ficou na casa. estava na casa dos meus pais, né? Então, eu fui depois do julgamento. Então, o julgamento foi final de março, né? Começo de abril. E eu embarquei final de junho, Logo. logo depois. E foi uma decisão, assim, muito rápida de ir. E foi bom ter ido? Foi maravilhoso. É. Maravilhoso, em vários aspectos. Para eu voltar à minha essência, a descobrir quem era a Carol, quem era aquela Carol. E foi maravilhoso também pelo fato de eu nunca ter saído da casa dos meus pais. Então, ter vivido uma experiência literalmente sozinha. Eu nunca tinha saído do país. Então, foi a primeira vez que eu saí do país, fui viver uma língua que eu não sabia falar. Fui conhecer pessoas completamente diferentes. Enfim, conheci todo tipo de pessoa, essa conexão. Então, estar lá onde eu não era apontada o tempo todo, onde eu podia ser eu, e além de conhecer cultura e um ambiente diferente, eu acho que foi o fundamental para minha transição. Quem foi essa Carol que você encontrou? Eu acho que eu encontrei, talvez uma Carol que nem eu conhecesse antes de tudo. É, uma Carol, essa que eu nem, naquela época eu nem sabia o que era essa palavra. Essa Carol resiliente, essa Carol capaz de passar por isso. Porque eu te falo que hoje aquela Carol tinha 23 anos, ela fez 24 logo depois. E a Carol, eu não sei te dizer se a Carol de hoje, de 40, passaria por tudo isso dessa mesma forma. Por mais que todo mundo fique, você é forte, você é forte, você é forte. A gente não sabe até que ponto. Se você, eu acho que até você pode dizer, e isso é muito claro nas pessoas, quando você fala assim, nossa, eu não me vejo sem meus filhos. Se isso acontecer comigo, eu morro. Se isso acontecer comigo, eu mato alguém. Então, eu também diria isso lá atrás. E vi que a vida não é assim. Então eu fui fazendo escolhas. Ou era matar alguém, apesar de que essa nunca foi a minha vontade, nunca foi meu instinto, isso nunca passou na minha cabeça. Mas você mata alguém e se coloca no lugar dela, aquilo não vai resolver, não vai trazer nada daquilo do que você passou de volta. Então são escolhas que você tem que fazer na vida. E o que você E escolheu? eu escolhi viver. Escolhi viver. Escolhi enfrentar o problema de frente. Porque eu não tinha opção. Então, essa resiliência, ela foi construída de algo que eu nem sabia que eu era, ou que eu tinha potencial para isso. Interessante, porque eu não acho que você fez isso porque você é forte. Eu acho que você fez isso porque você tem amor. Pode ser. Tanto amor por ela, que veio de você e continua em você, que você escolhe pelo amor. Sim. Que eu falo que é uma fonte inesgotável quando se tem dentro de si. A palavra ser forte para mim não combina, porque não dá para ser forte. Então, o tempo inteiro não. Cada vez que alguém fala seja forte em momentos que a gente não consegue nem se reconhecer,
é no mínimo desesperador. Como quem diz, até gostaria, mas como faz, né? E nesse momento, eu não diria que você foi forte. Eu digo que você seguiu, sabe? Quando a gente tem a opção, né, de paralisar, porque existem situações que nos paralisam mesmo, tem situações que convidam a gente a simplesmente desistir. Eu tinha comigo que desistir não era uma opção. E isso nunca passou pela minha cabeça. Eu vou desistir dessa situação, eu vou desistir de alguma coisa. Não é uma opção na minha vida. Nunca foi. E ali, diante daquilo que eu vi, aí realmente não era mesmo uma opção desistir. E eu falo isso, o quanto hoje eu vejo, o quanto realmente vale a pena viver, o quanto a construção de tudo que eu fiz na minha vida, as escolhas e hoje ter a minha família, o quanto valeu a pena. E o quanto eu colho frutos bons hoje das escolhas que eu fiz. A construção da tua família é algo muito simbólico, né? É. Me conta, como foi esse processo? Eu acho que ele foi natural. Eu também não tinha essa. Eu tinha realmente o sonho de me tornar mãe novamente. Você E imaginava? poder. Sim. Imaginava? Sempre me imaginei ser mãe de 3 filhos. É mesmo? Sempre. Sempre foi meu sonho. Queria andar com o carro cheio. Mas, óbvio que eu, infelizmente, não tive essa oportunidade de ter os 3 juntos, mas eu realizei esse sonho. Eu sou mãe de 3, dependente dela estar ou não aqui fisicamente. Muito, é muito claro, é. É muito claro e não é dolorido. Eu me emociono, mas não é uma coisa Claro. que hoje eu fale: "Nossa, que dolorido". Essa construção, então eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. Ter a oportunidade de ter conhecido meu marido, Se permitir, né? mas as pessoas me falam muito sobre isso, como é que você conseguiu, encontrar uma outra pessoa? Eu acho que diferente de um trauma, quando você passa um trauma com o marido, eu tive problema com uma pessoa, então na verdade o meu trauma não foi com o homem, né, eu não tive, problema com o homem que ele me traumatizou e me levou para algum lugar, não foi isso. Então eu passei um outro tipo de trauma. Então, ter a oportunidade de conhecer o meu marido, de ver que ele planejava e que ele tinha sonhos muito parecidos com os meus, e realmente construir uma família, aquilo foi acontecer naturalmente. Tanto que eu conheci o meu marido, antes de embarcar para os Estados Unidos. Foi antes? É. Um mês antes, eu conheci ele em maio, e em junho eu embarquei. Então foi esse um mês aí bem intenso ao lado dele. No final da minha viagem, ele foi até os Estados Unidos, a gente fez uma viagem e voltamos juntos para o Brasil. Olha, E estamos juntos até hoje. foi um encontro então Foi um forte, encontro, né? exato. Então, Ah, é o que eu falo, eu não tenho como não ser grata a Deus por tudo que ele foi encaixando na minha vida. E aí eu acho que a construção da nossa família, ela foi acontecendo naturalmente. Não foi algo que, não, porque hoje eu não tenho a minha filha, a gente precisa fazer outro filho. Porque a gente. ou o contrário, né? Exato, ou não Uhum. quero mais. Aham. E a gente, enquanto mulher, não sabe Claro. o que as mudanças do nosso corpo, as nossas mudanças, se eu poderia ser mãe de novo. Então, ter a oportunidade de gerar outras Como foi essa vidas. experiência, esse filho? Eu acho que a minha primeira gestação pós-Isabela foi um pouco mais intensa, por realmente aquele vontade, aquele desejo de ser mãe, uma carga emocional muito maior, né? Porque o fato da minha história ter se tornado conhecida, as pessoas também queriam muito saber daquilo, como é que eu estava, sobre a Pressão, minha. né? É uma pressão. Então eu acho que isso tudo também acabou, intrinsecamente acontecendo, né, essa pressão através sobre o meu filho na gestação, né, então
Você saber se você vai ter um filho saudável, você saber se você realmente pode gestar isso até o fim. Eu já tinha, não era muito mais velha, mas eu tinha já 32 anos. Então, Foi um espaço grande, né? foram 8 anos, né? Uhum. Acho que foi isso. Ela teria. Não, 10 anos. Acho que é isso. Uhum. Esse espaço da partida da minha filha para a chegada do meu filho. Como ele chama? O Miguel, meu filho mais velho é o Miguel, e a minha filha mais nova é a Maria Fernanda. Ai, Miguel e Maria Fernanda. E essa construção da maternidade, a única coisa que eu acho que eu fiz foi não querer dar para o meu filho essa responsabilidade do agora eu preciso colocar você numa bolha porque eu também não posso te perder. Você não viveu isso? Procurei não viver. Eu não sei se Claro. em algum momento a gente acaba fazendo esse movimento imperceptível, Claro. mas eu procurei não fazer. Então, aquela história, você não vai para tal lugar porque eu não tô te vendo, eu não tenho controle sobre você. Eu coloquei ele num período, ele nem 1 ano e 7 meses ele foi para escola. Então, Foi cedo, né? Relativamente cedo. relativamente cedo, mas eu sentia que ele precisava e eu também precisava por causa de trabalho, né? Eu continuei trabalhando no banco, então eu precisava disso. Então eu fui deixando, deixa ele na casa avó, deixa ele com o tio, deixa passear com não sei quem, porque talvez dentro da minha cabeça, se eu não deixasse ele fazer nada, eu estava protegendo mais ele. E não era isso que eu queria fazer. Então eu não queria que ele tivesse essa obrigação, né, essa bolha que a gente, enquanto mãe, se pudesse, realmente colocaria, né, para não sair nem do nosso controle, nem da nossa proteção, mas eu procurei ser leve. E aí, quando veio a minha outra filha, Maria Fernanda, também, aí ela já foi realmente foi uma gestação mais leve, e uma forma de eu poder libertar eles desse sentimento, né, dessa carga emocional da irmã. Hoje eles sabem, os 2 sabem que eles têm uma irmã, eu sinto tanto essa pressão que veio sobre o Miguel, né, na gestação do Miguel, que eu sinto uma ligação o tempo todo, ele tem alguma conexão com ela, alguma lembrança, alguma fala, Ele traz? ele traz muito, Ah, ele muito traz. dela. Ele traz o quê? O que a minha irmã gostava, eu queria que a minha irmã estivesse aqui, e eles 2, toda vez que vê uma estrela no céu, eles falam: "Olha lá minha irmã", então ele tem bastante essa afinidade com ela. E eu não acho que seja um problema dentro da minha casa. Eu acho que é importante, É, né? É um jeito dele se conectar com essa irmã. É um jeito dele trazer essa irmã para perto. sim, Fico pensando que as pessoas dizem que nós temos os filhos e que nós temos o dever de que aquilo que a gente ensina, eles vão aprender conosco e tal. E às vezes eu sinto que nós aprendemos tanto com muito cada mais. filho, e é como se cada filho também nos desse a oportunidade de algum resgate, de desenvolver algo que só aquele filho vai conseguir. Você falou sobre a caixa de Pandora, eu fiquei pensando que cada filho tem uma chave dessa caixa, né, e como se nós tivéssemos o número de caixas de Pandora de acordo com o número de filhos que nós temos, porque cada um tem a chave para abrir uma caixa Sim. dentro de nós. Nossa, mas eles têm muitas caixas. Então, e você acha, o que que você acha que cada filho seu resgatou, despertou, pôde trazer para você? Olha, eu diria que o meu filho mais velho, o Miguel, hoje, né, o meu mais velho, ele me traz, uma forma diferente de ver as coisas, no sentido de ele é muito diferente de personalidade. Então, ele me leva a lugares, de mais tolerância,
Por mais que às vezes, né, a gente tenha aquele surtinho de mãe, natural, básico, mas ele realmente testa a minha resiliência. Ele testa os meus níveis de paciência, de tolerância, pelo fato dele ser extremamente oposto a mim. Meu filho, eu sou muito agitada, ele é eu até brinco, sabe aquele para morrer de repente, ele demora 6 meses? O processo dele é lento, ele é mais Ele é zen? devagar, ele é zen. Ele é eu não sei nem te dizer se ele é zen, mas é o nível de Ele é tranquilão. preguiça, você pede para ele fazer uma coisa, ele quer fazer daqui 3 dias, então ele realmente testa esse oposto a mim. E a minha filha não, a minha filha tem horas que eu olho para ela e me assusto o quanto a gente é da mesma forma, o quanto ela é acelerada como eu, O ritmo é parecido. o ritmo é muito parecido. Então, eu acho que os meus testes de maternidade com o meu filho são mais desafiadores do que com a minha filha. Então ele é mais meloso, eu sou muito prática, para mim tudo tá bom. Ele não, ele é mais, ele reclama, ele tem mais essas características bem opostas a mim. Então eu acho que ele testa esse meu limite de tolerância, paciência, resiliência e trabalhar isso que nem todo mundo é como eu, e eu também não tenho que chegar ao extremo como ele. Então eu fico tentando o tempo todo esse equilíbrio com ele. Eu acho que Interessante. isso acontece na minha casa, muito. Interessante, que eu fiquei pensando aqui, e eu vou fazer até uma coisa diferente do que eu faço. Normalmente eu escrevo no caderninho no final, mas com você eu vou escrever agora no caderninho, mas não acabou. Porque eu acho que essa mensagem você precisa levar, vai ser importante. Não seria justo deixar só na voz. Ah, meu Deus. Cada filho seu te convida a algo especial na sua jornada. A primeira te liberta. De alguma forma, te oportunizou olhar para si e descobrir sua real força, potência, identidade. Assim, você reconheceu suas asas e pôde, mais livre do que nunca, fazer suas escolhas. Vou acabar com o estoque de lenço. O segundo filho te convida e te obriga a parar. Respeitar o tempo dele. Na sua inquietude, ele conflita e então te encontra. A terceira filha voa com você. No tempo de sincronicidade de ambas.
Você fez um belo time. A presença física não determina o comprometimento ancorado na energia do amor. Podemos continuar. Podemos. Gente, eu tô toda... Meu rímel deve estar aqui, não tá? Não tá, não. Próxima vez você me avisa, porque eu não faço maquiagem. Então, você tá me contando desses 3 filhos, esse time que você tem, né? Que belo time. Que belo time que você permitiu que viesse e tivesse com você. Qual é o teu lugar no time? Técnica. Você se vê como técnica? Ah, eu me vejo. Me vejo... Tem horas que eu me vejo como técnica, tem horas que eu me vejo como uma participante do time também, assim. Como você falou, os filhos muitas vezes vêm para nos ensinar. Então eu tô ali. O único lugar que eu diria que, comparando a um time de futebol, eu não tô na defesa. Eu acho que esse lugar, ele não é um lugar que eu jogue. Sim. Mas muitas vezes eu me vejo fazendo parte do time e aprendendo também algumas jogadas. Que coisa boa. E que mais que você me contaria, ou melhor, que você permitiria que o invisível nos convidasse a olhar? Tem ideia? Eu acho que um fator importante que eu acho que durante algum tempo eu deixei perdido assim é o fator somente ser mãe. Só olhar e não ser olhada. Porque eu acho que quando você ver uma pessoa como eu, que as pessoas veem, ah, você é forte, você é forte, você... Tem uma hora que você fala assim, não, então eu sou obrigada a ser forte o tempo inteiro, né? A gente às vezes coloca nessa caixinha, poxa, mas como é que eu não vou ser forte aqui? Então é talvez até eu me permitir ser olhada, ser cuidada, que a gente fica nessa... E você tem permitido isso? Acho que bem pouco. Pouco. O que mais te impede de se permitir ser olhada, ser cuidada? É difícil pedir? Eu tenho muita dificuldade. Eu acho que diante até do meu profissional hoje, eu tô tendo que sair um pouco dessa caixinha, do estar no controle o tempo todo. Porque eu não consigo mais controlar, né, o tempo todo. São muitas funções, muitas coisas e muitos lugares que eu tenho que chegar ao mesmo tempo que eu tenho que delegar. E como é delegar? E nessa construção que eu tive que fazer desde de quando a minha vida começou a mudar profissionalmente, eu tô aprendendo isso. E eu hoje sinto que eu me permito mais fazer isso. Então, eu estou vendo que eu realmente não tenho controle sobre tudo e que delegar e que as pessoas têm competência para poder fazer esse trabalho e executar ele com maestria sem eu precisar estar neste comando e nesse controle. Eu aprendi um pouco mais a estar dessa forma, que eu acho que eu não conseguia. Eu acho que a percepção ela é valiosa, mas ouvindo um pouco do que você me fala e sabendo um pouquinho, mas muito pouquinho da tua história,
Quando é a nossa próxima sessão? Sabe o que eu penso? Que você tem todo o direito de ser desconfiada. Eu acho que você tem todo o direito de ter essas sensações. Eu acho que é extremamente compreensível quando os nossos fantasmas, eles se concretizam, quando os nossos medos se concretizam, quando tudo aquilo que a gente não quer que aconteça, acontece. É como se confirmasse muito sobre as nossas inseguranças. E eu acho que só quem vive essa experiência sabe, na pele, o impacto. E legitimar isso é muito importante. As pessoas, elas tentam amenizar, as pessoas tentam nos convencer do contrário, e é duro quando parece que o mundo inteiro quer que a gente haja ou pense de uma forma quando a gente já sentiu da outra. Isso nos desperta a solidão. Nós não vamos resolver muitas coisas. Tem muita coisa que não dá. Mas ficar na solidão de uma dor é muito ruim. Então, poder legitimar a angústia também é importante. Reconhecer que, sim, eu já tinha uma dificuldade de sair do controle. E quando eu vejo que sai, meu Deus, isso é caótico para mim. Caótico. É como se confirmasse o meu maior medo. E como faz? Né? Eu acho que é uma fase que a gente fica de mal com tudo. Com o mundo terreno, com o mundo invisível. Exato. Parece que assim, não, peraí, não era eu a neurótica, mas não era eu a preocupada demais, não era eu a controladora, olha aí. Quer dizer que quando eu não tô no comando, legitimar essa angústia é importante. Entender que esta dor, ela é validada, mas que existe muito do que a gente não pode controlar. Que é algo que sai completamente do que a gente possa imaginar. Eu acho que existem mais coisas que a gente não pode controlar do que as que a gente pode. É. Você fez as pazes com esse invisível? Acho que sim. Acho que sim. Eu realmente me coloquei num lugar de sofrimento, de angústia, assim, tá saindo realmente do controle. Tá saindo do controle, o que que eu faço? Porque essa questão de exposição também é um lugar que você tem dificuldade. Porque as pessoas, além de tudo, elas querem a perfeição. Né, a partir do momento que você tem uma rede aberta, a partir do momento que você fala, que você se expressa, que você dá a sua opinião, eles te colocam no lugar da perfeição. E você tá muito longe da perfeição. E sustentar isso é Eu bem nem quero cansativo. sustentar isso, e por isso que todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar para as pessoas, eu falo: "Eu não sou perfeita, eu tô longe disso. Eu não quero que vocês me coloquem nessa caixinha. Eu falho, eh, eu erro enquanto mãe, esposa, ser humano, profissional, vereadora, eh, amiga, enfim, eu erro. Eh, Nós, enquanto seres humanos, nós queremos essa perfeição já de nós, né, você quer ser o melhor em tudo. Mas hoje eu também já me tirei desse lugar de eu preciso entregar a perfeição. Eu vou entregar o meu melhor. E eu quero que as pessoas vejam esse meu melhor. Carol, eu tirei essa carta para você. Esta. Coragem. Agora eu quero que você tire 2 cartas.
Pegou? Duas, só já pegou. Vê pra mim. Recomeço. Um grande amigo. Nossa. O que essas 3 cartas podem te contar da tua vida? Coragem foi a primeira? Recomeço foi a segunda? Foi o que eu fiz. E terceiro é o grande amigo. O que isso tem a ver com a sua história? Acho que tudo. Ela foi realmente numa sequência perfeita. O que você diria sobre coragem? Eu acho que coragem foi o que eu... Foi realmente o que eu tive lá atrás de enfrentar esse problema de frente. De não me vitimizar. De não me colocar nesse lugar de... Eu nunca me coloquei nesse lugar, eu sou coitada. Eu sou coitadinha, então eu acho que eu tive muita coragem de enfrentar tudo que eu passei aos 23 anos, uma menina. Acho que foi realmente esse lugar mesmo, de não ser vítima e de coragem de enfrentar. E eu acho que depois de todo esse processo de realmente ter a justiça sendo feita no meu caso, eu fui tentar recomeçar. Quando eu viajei, quando eu estive fora, pude ver que realmente eu conseguiria e poderia dar esse passo, mesmo que ele fosse pequeno, muitas vezes. E hoje, vendo história, minha trajetória, onde eu consegui chegar hoje, eu vejo e recebo muito esse feedback do quanto as pessoas me veem como uma pessoa real, uma pessoa que as pessoas me falam isso, eu queria ser sua amiga, eu vejo você na rede social, eu vejo você na rua, eu quero ser sua amiga, porque eu me identifico com você, eu me identifico com o que você fala, eu me identifico com a forma como você age, porque você é muito mais próximo a mim do que o que eu vejo de outras pessoas. Então, as pessoas saberem que eu passei por um problema, que ele acontece, por mais que a gente ache que ele só acontece na televisão, as pessoas verem como eu levo a minha vida, como eu falo sobre minha vida, como eu ajo e reajo às coisas, eu acho que é isso que as pessoas me veem, como uma grande amiga e além de procurar realmente ser isso, porque é isso que você quer do outro, né. A amizade é algo muito importante para todo mundo, muitas vezes um amigo representa, dependendo da situação familiar que a pessoa vive, um amigo representa muito mais que um pai, que uma mãe, e eles fazem então Você entendeu esse grande amigo como você? como eu. Como eu sou hoje, acho que o que as pessoas veem me... Eu acho que você é mesmo, mas eu acho que você precisa buscar aí dentro de você que talvez você tenha tido ou tenha um grande amigo e você precisa reconhecê-lo. Sim, pode ser. Eu acho que fica para você pensar. Eu concordo, eu acho que as pessoas te veem sim, elas te veem como uma grande amiga, elas se identificam com você. Eu acho que, você transmite verdade, você transmite potência, sensibilidade, humanidade, luta. Mas eu penso que você tem um grande amigo, que para você conseguir tudo isso que você conseguiu, coragem, recomeçar, por incrível que pareça, você teve um grande amigo, que talvez não pôde impedir que algumas coisas acontecessem, mas
Não impedir não quer dizer não estar junto. E de alguma forma viabilizar e contribuir para que esse recomeço acontecesse da melhor forma possível, a forma que pudesse fazer você colher frutos, fazer você estar onde você está, claro que pela sua competência, claro que pela tua capacidade, mas eu acho que ter um grande amigo, às vezes invisível, mas isso realmente eu tenho. faz diferença. Faz essa minha nunca ter duvidado dele ou do que ele tinha para mim. E eu falo muito sobre isso, eu nunca desconfiei dessa amizade. Nunca desconfiei do que ele tinha para mim. E continuo sem desconfiar, apesar de achar que às vezes ele tá testando meu potencial o tempo todo, né? Ele realmente testa essa nossa amizade e essa entrega, e eu acho que a gente tem uma conexão muito boa. Você sabe que é interessante porque existem situações na nossa vida que, se a gente pudesse escolher, a gente diria, não quero passar. Óbvio. Mas, por alguma razão, aquilo apareceu, aquilo aconteceu. Como a gente disse, tem N fatores que a gente não consegue ter qualquer controle. Mas tem um amigo, né? Pra gente poder ancorar. Então tem hora que a gente discute uma relação. Mas amigo não é isso? O amigo que a gente não pode discutir, o amigo que a gente não pode entrar em desacordo, não é nosso amigo. Mas o que diferencia o nosso grande amigo é ele nunca nos abandonar. E eu nunca fui abandonada. Até quando a gente desacredita, fica com raiva, mas o grande amigo é aquele que está com você nas baixas e nas altas, mas faz com que você não se perca de si. Bom, essa é a primeira vez que eu escrevo no caderno 2 vezes. Eu tô sempre diferenciando algumas coisas. É claro, mas você é diferenciada. O recado maior já foi dado na primeira mensagem e nas cartas. Então, eu vou registrar aqui. Coragem, recomeço, Meu best. grande amigo. Para você nunca se esquecer o quão bem acompanhada você está. Mais um beijo. Você sabe que eu gosto muito de uma frase que uma vez o Tadashi, meu amigo, falou para mim. Parece que a frase também não é dele, não lembro de quem é, mas eu peguei para mim e eu vou passar para você. As pessoas não morrem, elas ficam invisíveis. Quando você tem uma conexão real, um laço de afeto, ele se eterniza. Nós, empobrecidos na nossa forma de perceber o mundo, vendo as camadas superficiais e acreditando que enxergamos tudo, enxergamos parte. Mas tem uma outra parte que continua. Mas para que a gente consiga enxergar, precisamos entender que não enxergaremos com os olhos, mas com a expansão do nosso coração. E quem realmente está com a gente e com quem a gente realmente está
Isso perpetua. Tá bom? Não tenho dúvidas. Muito obrigada. Querida. Nos vemos na próxima sessão. Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.